Aleluia. Querido, cada vez mais se dispõe a transbordar. O Senhor escolheu você para tocar outras pessoas. O Senhor escolheu derramar sobre você para que você derrame sobre outras pessoas. Deus, com todo o seu poder e soberania, podia simplesmente fazer a obra dele sozinho. Mas Ele não escolheu fazer sozinho, Ele escolheu fazer através de nós. Quando nós estamos nesse ambiente em família, cada vez mais que nós temos essa liberdade de ministrar sobre os irmãos. Porque quanto mais livre nós somos dentro de casa, mais autoridade nós também temos fora de casa. Quando a gente vai para fora para pregar, para ensinar, para falar. E eu digo para você, não tenha medo, se disponha. Aceite esses desafios. Deixa Deus transbordar através de você. Você está com a sua Bíblia aí? Então abre comigo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Para que a gente possa avançar juntos naquilo que o Senhor quer liberar hoje para nós. O livro de Tessalonicenses, ele está mais para o final das Escrituras. Você vai passar os Evangelhos, vai passar Romanos, Coríntios, você vai passar Gálatas, Efésios, Colossenses, você vai chegar em 1 Tessalonicenses. Se você não tem Bíblia aí, pode olhar com quem está do seu lado, ou também pode olhar aqui, mas eu quero te encorajar. Tenha o hábito de trazer sua Bíblia. Muitos usam o celular e obviamente use com sabedoria, né, para não se distrair, mas tá tudo certo, abençoe. Mas quanto mais você tiver intimidade com as Escrituras, mais o Senhor também pode falar contigo. Então sempre traga, sempre venha com a sua Bíblia. Você abriu o texto aí? Podemos ler juntos? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Senhor, nós clamamos que essa palavra hoje faça sentido para nós, que ela possa entrar no nosso coração, transformar e renovar nossa mente, mudar, Senhor Deus, a nossa forma de pensar, de agir e nos ensinar a viver da forma como agrada ao Teu coração. Senhor, nós queremos Te dar a liberdade para que nesse ambiente, Senhor, não hajam pensamentos nos distraindo, não hajam sentimentos nos distraindo, mas que nós possamos ouvir a Tua voz. E Senhor, esse poder que quebra cadeias, esse poder que quebra, Senhor Deus, o poder da morte, o poder do pecado, também esteja atuando neste lugar, enquanto a Tua palavra é pregada e ensinada. Nós queremos sair daqui mais parecidos contigo, e é por isso que nós Te damos liberdade. Tu podes falar aos nossos corações, e se você crer, diga comigo, em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele tem uma palavra que se destaca, 3 vezes essa palavra foi citada. Vou dar um tempinho aí para ver se você percebeu. Quer arriscar? 3 vezes essa palavra foi citada, verso 3, verso 4, verso 7, santificação é a chave desse texto, e eu quero falar com você um pouquinho a respeito disso hoje, e que o Espírito Santo nos conduza, porque eu acredito que o Senhor quer continuar ensinando a igreja a viver do modo que o agrada. No mundo que a gente vive, eu acredito que a gente lida com 2 vertentes muito grandes. A vertente de pessoas que entende e quer viver buscando a sua felicidade em primeiro lugar, buscando satisfazer os seus prazeres, buscando a sua satisfação em primeiro lugar, e a gente tem como resultado tristeza, desgosto e insatisfação. É muito engraçado. Eu busco alegria, no fim eu estou triste. Eu busco me satisfazer e no fim eu estou insatisfeito. Eu busco encher a minha vida com algo e no final eu só tenho desgosto. É quase que um buraco que a gente cava tentando não cavá-lo. Mas daí eu tenho uma outra vertente, a vertente daquele povo que entende
e começa a conhecer o coração de Deus, e começa a dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu coração feliz, eu quero encontrar satisfação em ti, eu quero ter o meu prazer em ti, e aparentemente eu não estou mais buscando a minha felicidade, mas a felicidade dele. Eu não estou mais buscando que eu tenha prazer, mas eu quero dar prazer para ele. Eu não estou mais buscando a minha satisfação em primeiro lugar, mas eu quero que o meu Deus esteja satisfeito comigo. E aí, incrivelmente, a gente encontra o povo mais feliz da terra, o povo mais satisfeito da terra, e o povo com um coração em paz, cheio de prazer. O paradoxo da vida cristã: quando eu quero algo para mim, eu não alcanço, mas quando eu resolvo entregar para ele, a gente enxerga. O texto bíblico vai dizer: se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto. Então nós passamos por um processo de morte para encontrar vida. É muito engraçado isso, mas eu quero dizer para você que Paulo está falando com a igreja de Tessalônica aqui, e ele está instruindo essa igreja, dizendo: gente, eu preciso falar para vocês, essa igreja que está se reunindo aqui, e eu preciso ensinar vocês: não parem de buscar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho fala de agradar o coração de Deus. Vivam de modo que o coração de Deus esteja agradado de vocês, esteja feliz com vocês. E assim Paulo está dizendo: aprendam isso, aprendam a viver dessa forma. Portanto, eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero orar com você a respeito disso, mas a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, nós aprendemos que nós precisamos aprender a agradar o coração de Deus. Pensa comigo aqui algo: se eu preciso aprender, é porque naturalmente eu não sei fazer isso. Se eu preciso aprender, é porque eu ainda não sei como isso acontece. Isso explica por que a gente vive vida cristã, porque nós estamos constantemente aprendendo, crescendo. Fala para mim, uma criança sai da barriga da mãe andando? Ela precisa aprender a andar. Agora, uma criança sai da barriga da mãe falando? A gente estava até brincando ontem, né? A gente estava sentado na mesa, meus sobrinhos estavam junto com a gente, e daí estava, a Nina está com 1 aninho e está aprendendo a andar agora, 1 ano e 4 meses, né? E a gente discutindo, brincando, e falando: é porque ela é um bebê muito bonito, então todo mundo pega no colo, porque bebê feio, ninguém pega no colo, aprende a andar antes. Eu nunca esqueci dessa piada. Um dia um amigo falou para mim assim: eu comecei a andar com 6 meses. Eu falei: para, cara. Ele: eu era muito feio, ninguém pegava no colo, eu tive que me virar sozinho. A criança, ela tem que aprender a andar, ela precisa desenvolver isso, ela precisa aprender a falar. Agora pega aqui comigo: Deus criou cada um de nós com esse potencial. Eu preciso aprender, mas é só questão de ensinar, porque a criança vai andar, ela vai aprender a falar. É natural o desenvolvimento, mas ela precisa aprender. Assim, agradar o coração de Deus, querido, eu e você fomos criados com esse potencial. Ele nos criou desde o princípio para que nós o agradássemos. Nós fomos a criação perfeita de Deus. O pecado deturpou isso, e nós perdemos essa naturalidade, esse poder natural. Mas em Jesus as coisas foram sendo restauradas, e em Jesus nós vamos aprendendo a viver da maneira que agrada o coração de Deus. Então, primeira coisa que eu quero que registre no teu coração: nós precisamos aprender a agradar a Deus, porque muitas vezes da nossa vontade nós não sabemos como fazer isso. Vou contar mais uma historinha para você. Diz que certa feita, um homem muito importante da cidade, uma autoridade, ia jantar na casa de um homem. E aquele homem, querendo oferecer o melhor, preparou a melhor janta que ele gostava. O hospedeiro gostava. E ele preparou a melhor sobremesa que ele gostava. E da mesma forma ele preparou a bebida que ele gostava. Então eles estavam jantando, e ele percebeu que a autoridade que estava diante dele, que era alguém muito importante, não comeu tão bem. Ele ficou preocupado, e ele disse: não, mas come mais. E o rapaz disse: não, está tudo bem, eu estou satisfeito. Então vamos para a sobremesa, porque ela é muito boa. Vem, trouxe a sobremesa, e aquele homem pegou um pouquinho, e disse: não, mas come mais. Ele: não, estou satisfeito. Mas o senhor também não bebeu nada? E depois, ao ir embora, ele conversou com alguém que conhecia aquele homem, e disse: nossa, eu vi que a gente serviu tal coisa, ele não comeu, a sobremesa ele não comeu, a bebida ele não tomou. Ele disse: mas é que ele não gosta de nada destas coisas. E às vezes a gente é assim com Deus, a gente quer oferecer para Deus o que eu gosto.
Mas eu esqueço de perguntar o que você gosta. Deus, o que você gosta? No que você tem prazer? Assim, quando a gente vai servir alguém, se você é desse tipo, você não é aquele que busca em primeiro lugar o teu prazer, você não vai oferecer para a pessoa o que você gosta. Você vai oferecer para quem você quer agradar, você descobre o que ela gosta. Essa semana meu pai estava de aniversário e eu recebi a ligação de um irmão dizendo: pastor, o que o pastor Haroldo gosta? Porque eu queria dar um presente para ele. Aí eu te pergunto, ele vai acertar no presente? Ele procurou agradar com o que a pessoa gostaria de receber. Então isso faz diferença. Deus está dizendo, e Paulo fala aqui para nós: ei, aprendam a viver da maneira que Deus quer que a gente viva. Nós não oferecemos a nossa vida, o nosso coração, não vivemos a religião evangélica do jeito que eu acho, que eu quero, mas nós vivemos do jeito que agrada o coração de Deus. Então abre o teu coração para aprender constantemente. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, da mesma forma, é que o nosso modo de pensar, o nosso modo de enxergar, o nosso modo de falar, o nosso modo de ser, vai sendo moldado para que a gente aprenda a viver da maneira que agrada a Deus. Sabe qual é o lado bom disso tudo? Paulo termina dizendo assim: e vocês efetivamente estão fazendo isso, vocês estão aprendendo, e eu estendo isso aqui para a amada igreja Aba em Blumenau, nós estamos aprendendo a viver de modo que agrada a Deus. Alguém recebe isso aí? Você, quando chegou aqui, a tua vida chegou toda arrebentada, toda destruída, você fazia umas coisas, vinha aqui pedir oração, né? Pastor, eu fiz uma bagunça, daí vinha aqui no final sempre, pede para Deus abençoar a minha bagunça. Mas você já aprendeu a desfazer a bagunça e fazer aquilo que Deus quer. Você está aprendendo, eu e você estamos aprendendo a fazer as coisas do jeito de Deus. E Paulo continua dizendo, continuem progredindo cada vez mais. E eu digo para você, não desista de agradar o coração de Deus, não desista de avançar e de progredir nisso. Mas o Benson, eu não vi, talvez o Benson está na intercessão, mas o Anderson postou uma frase essa semana que me chamou a atenção, eu até marquei aqui, estava no status dele, dizia assim, era a frase de um pastor, de um pregador, tá fazendo sinal lá atrás, ó Benson, eu vejo teus status, viu? Dizia assim, que aquele que imitava Jesus chegava no coração de Deus. E daí ele dizia, será que as pessoas que estão nos imitando vão chegar até Jesus? Isso é algo forte. Paulo está dizendo para aquela igreja, ei, assim como vocês aprenderam de nós, eu como pastor, eu tenho que ter a coragem, a autoridade de dizer para você, igreja, assim como você tem aprendido com a minha vida. Querido, isso é responsa. Você tem que olhar para mim e aprender, porque se a minha vida não te fizer chegar mais perto de Jesus, eu sou um falso Cristo, um falso líder, um falso apóstolo, um falso qualquer coisa falsa. Mas eu preciso que você olhe para mim e diga, poxa, imitando o pastor eu estou chegando mais perto de Jesus. Não é assim, nossa, eu estou mais religioso. Nossa, eu estou mais crente. Nossa, eu estou vestido mais parecido com um evangélico. Não, eu não quero que você se pareça com um evangélico. Eu quero que você se pareça com Jesus. E esse é o desafio. E eu posso dizer para você, olha, eu não cheguei lá, mas me imita que eu estou indo para esse caminho. Então vem comigo, não quero ter medo de dizer isso para você, vem comigo. E eu quero dizer algo para você, não tenha medo de olhar para as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que você convive, e de dizer para elas, olha, não tenha medo de me imitar. Talvez pareça meio arrogante, né? Você chegar para alguém, me imita. Mas as pessoas, você não precisa dizer isso para elas, elas te observam. E elas vão saber se você está levando elas para mais perto de Jesus ou não. Então a primeira mensagem que nós pregamos não é nem a Bíblia que sai da nossa boca, mas é a Bíblia que sai da nossa vida, do nosso estilo de ser, porque nós estamos aprendendo a agradar a Deus. Amém? Amém. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, e essa palavra para muitos de nós é assustadora, porque falar em santificação aparentemente é falar de perfeição, é falar de, sei lá, um anjo com asa, uma auréola na cabeça, vestes brancas que reluzem. Aí a gente pensa, um dia eu vou ser um anjo branco desse, que chega no lugar e todo mundo vai dizer, nossa, que divino que ele é, que eterno. E eu quero dizer para você que esse conceito é errado. Não existe um conceito de perfeição em santificar-se, porque o texto está dizendo, não está dizendo assim, sejam perfeitões, o texto está dizendo, santifiquem-se. E santificação é um processo, e eu quero que a gente abra o coração aqui, porque
Logicamente, para aprender a agradar o coração de Deus, eu preciso viver em santificação. Pastor, o que é santificação? Santificação, essa palavra, ela quer ensinar algumas coisas para nós. Ela diz, viver em consagração. Essa manhã nós apresentamos aqui 7 crianças, nós consagramos 7 crianças ao Senhor. E que bênção isso, nós apresentamos, oramos por elas, e elas estão podendo começar a vida delas, numa família que tem temor de Deus e que está querendo consagrá-las. Mas presta atenção em algo, essas crianças vão ser ensinadas, ela chega numa idade em que ela tem que fazer uma escolha, e a partir daí ela tem que escolher seguir esse Deus ou não, se santificar, se consagrar. Um dia nós somos consagrados, apresentados, mas a nossa vida adulta, não vai ter alguém me apresentando diante do Senhor, eu preciso escolher viver essa vida. Nós podemos interceder pelas pessoas, eu creio nisso, mas eu quero que você entenda, você aqui é filho, e você foi chamado para viver em santificação. Ah, pastor, eu só estou esperando aqueles 40 dias de propósito que vocês sempre fazem, porque é ali que eu me santifico. Não, querido, é uma vida de santificação. Pastor, quando você vai lançar o próximo jejum com a igreja? E logo vai estar aí, tá? Em abril, maio, ali nós vamos lançar um propósito juntos. Mas eu quero falar para você que é uma vida de purificação, é uma vida com esse efeito de se consagrar, de se separar, é uma vida de santificar o coração e a mente, ou melhor, o coração e a mente. Deu ruim, né? Desde o início da história do povo de Israel, quando Deus separa esse povo, e olha essa palavra, separa, ele diz, vocês são um povo santo, separado, e ele diz, sede santos como eu sou santo. Ele fala para aquele povo, separem-se, porque eu sou um Deus separado, consagrem-se, porque eu sou um Deus separado. Isso fala para nós, querido, eu quero dizer aqui, que estar vivendo a nossa vida, e quando a gente olha, tudo que a gente faz é exatamente igual. Quem não conhece a Jesus, eu pergunto para você, o que há de ser separado nisso? O que há de consagrado nisso? O que há de santificado nisso? Eu assisto os mesmos filmes, as mesmas séries, eu ouço as mesmas músicas. Ah, pastor, então vai entrar aquela velha discussão, pode ouvir música do mundo ou não pode? Meu amado, eu não quero entrar nessas coisas aqui com você. Eu quero saber de você, o quanto que você está disposto a se separar para Deus. Eu entendo que na nossa caminhada, não existe esse negócio de pode ou não pode. Existe algo, quanto mais eu aprendo a agradar o coração dele, mais eu aprendo a deixar coisas para trás e ir vivendo diferente. Então eu não estou aqui querendo dizer para você colocar julgo, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Eu quero colocar algo para você, aprenda a conhecer o coração do teu Deus, para que você possa dizer, Senhor, eu quero te agradar, por isso eu não vou fazer isso, eu não quero mais isso, e eu não quero que você viva por regras, eu quero que você viva por amor e um relacionamento, que faz sentido para você. Você está entendendo isso? Isso é santificação, isso é separação. A terceira coisa que Paulo fala para nós, e agora o texto dá um tom mais pesado, ele vai falar no versos 4 a 6, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Paulo está dizendo aqui, queridos, nós não podemos viver à mercê das nossas atrações, das nossas tentações, das nossas vontades. Eu tenho um amigo que ele fala, pastor, se eu comer tudo que eu tenho vontade, eu não cabo mais dentro dessa igreja. Você entende? Então o que ele precisa fazer? Dizer, eu não posso comer, eu preciso segurar essa vontade. Havia um pregador chamado Robert McCheyne. Ele com 29 anos, ele estava no leito de morte, e ele gastou a vida dele com muita intensidade pregando o evangelho, isso há alguns anos atrás, onde a saúde era mais precária, e quando ele estava no leito de morte, porque ele foi desequilibrado na sua entrega, ele foi para uma intensidade, uma paixão que gerou esgotamento nele, a ponto de ele dizer assim, ele virou para um amigo dele no leito de morte, e essa frase ficou registrada: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, eu matei o cavalo e agora eu não posso mais entregar a mensagem. Tinha 29 anos e estava no leito de morte para morrer. O que eu quero dizer para você com isso? Vamos usar a analogia do cavalo. Deus nos faz cavaleiros do nosso próprio corpo, que é o cavalo. E ele foi feito para ser domado, ele foi feito para ser domesticado.
Se você fizer tudo o que te dá vontade, tudo o que te der na telha, primeira coisa que eu estou te dizendo, saiba que você não está agradando o coração de Deus. Porque o nosso corpo foi deturpado pelo pecado. E o que te dá vontade normalmente vai agradar o coração do pecado, a essência do pecado. Mas aprender a agradar a Deus exige de mim e de você fazer o que Deus espera. Deixa eu fazer uma pergunta para você, casais que estão aqui. Marido, se você fizesse tudo que te dá vontade dentro de casa, a tua esposa estaria agradada? Ontem aqui a gente teve uns workshops, né? E daí foi falado, os workshops falando sobre, às vezes, como a esposa está lá, né, preparando tudo, o marido está sentado vendo TV. Aí, essa é a vontade do marido, né? Ver TV. E a mulher está trabalhando. Então, peraí, estou agradando o coração da minha esposa? Me ajuda aí, responde aí. Toquei numa área que as mulheres estão felizes da vida, né? Mas da mesma forma, as mulheres vão ter áreas em que você vai dizer, não é o teu coração, não é o que eu quero, mas eu quero agradá-lo, então eu faço um esforço. Então você entende que para agradar a Deus, naturalmente não vai acontecer. E às vezes a gente fica, Deus, você me entende, né? Deus, você me entende, né? E Deus está te dizendo, não, aprenda a me agradar, aprenda a se santificar. E Ele está dizendo, aprenda a controlar as tuas vontades, aprenda a controlar o teu próprio corpo, aprenda a controlar os teus impulsos. Imagina comigo, se você permite que uma criança faça tudo o que ela quiser, você acabou de criar um novo reizinho. A gente vive em tempos onde cada vez mais é delicado o assunto de corrigir crianças. Mas quando uma criança faz uma birra, ela está entregue aos seus sentimentos. Você conseguiu entender isso? E o que um pai e uma mãe fazem? Corrigem, porque a criança precisa aprender a controlar os seus sentimentos. O que o Senhor está dizendo para nós é, assim como uma criança precisa ser corrigida, comece a corrigir o teu corpo, comece a corrigir os teus pensamentos, comece a corrigir os teus sentimentos, comece a corrigir as tuas emoções. E Ele está dizendo, controle o teu corpo, controle as tuas vontades, faça com que ele se submeta. Depois eu vou dar uma ferramenta muito boa para você aprender a colocar isso em prática. Mas eu queria que você entendesse aqui, que nessa frase, onde parece que tudo está pesado, entra mais uma vez, eu vou reforçar o paradoxo da vida cristã. O paradoxo da vida cristã é, enquanto eu me faço escravo de Cristo, crucificado com Cristo, como vai dizer o texto de Gálatas, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Daí você diz, mas que prazer há em estar crucificado? E daí eu digo para você, fale com um cristão que aprendeu a estar crucificado com Cristo e pergunte se ele é infeliz. E pergunte se a vida dele é vazia. E pergunte se a vida dele falta paz no coração dele. Pergunte. Encontre esse homem e essa mulher que aprendeu a viver escravo de Cristo. E pergunta se ele é livre. Pergunta, você se sente livre? Aí você diz, mas como que você é livre se você é escravo? Enquanto que o mundo aí fora diz para você, seja livre. Mas quando você vê, você é escravo. Escravo das tuas vontades, escravo das tuas paixões, escravo dos teus desejos, escravo das coisas mais absurdas. E não consegue se livrar. E daí o paradoxo começa a fazer sentido. Jesus diz, se você quer ganhar a sua vida, você precisa perder ela. Mas se você quiser segurar a tua vida, automaticamente você já perdeu ela. Então, para ganhar, eu preciso perder. Se eu quiser segurar, eu já perdi. É uma coisa doida. O reino de Deus, ele não faz nenhum sentido para a nossa razão e para a nossa lógica. Jesus, ele vem para quebrar todas as razões e lógicas. No reino de Deus, menos é mais. É 5 pães e 2 peixes que alimentam uma multidão. Faz sentido? Não faz sentido. Mas no reino de Deus, não é o jeito que eu quero, é o jeito que Ele quer. Então aprenda a viver do jeito que agrada o coração do teu Senhor. Comece a domesticar esse cavalo. Dome ele, você é cavaleiro para domesticar esse cavalo. Porque um cavalo domesticado, ele não perde sua força, ele não perde a sua exuberância, mas isso começa a ser usado no momento certo e na hora certa. Cavalos antigamente eram armas de guerra, mas eles eram domesticados. Agora um cavalo chucro não serve para nada. Deus quer você sendo domesticado por você mesmo, para que Ele possa cumprir os propósitos dEle na tua vida. Então, por que o texto termina dizendo, e aqui eu preciso acelerar meu tempo,
Ele diz, o texto falando, porque destas coisas, contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Aí aqui parece que o negócio ficou sério, eu vou dizer para você, ficou mesmo. Mas eu quero que você saiba e entenda algo. Todos os nossos pecados, todos os nossos desejos que nós um dia concedemos a nós mesmos, tudo aquilo, todas as nossas vontades que nós satisfazemos, nos levaram a um lugar chamado vida de pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, fez com que toda a sua ira e a sua vingança fosse derramado sobre um homem, chamado Jesus. E naquela cruz, aquele episódio da cruz, é onde cada uma das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus pecados, foi vingado em um homem. A ira de Deus foi derramada sobre aquele homem. Deus precisou virar o rosto para ele, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi torturado, e tudo isso para que o meu e o teu pecado fossem pagos, para que o castigo que era meu e teu caísse sobre ele. Agora Paulo está dizendo, se você não entendeu o que Jesus fez, um dia o castigo vai vir sobre nós, porque nós estamos desprezando o que Jesus fez sobre nós. Mas aqui está um povo que tem entendido que não precisa ser escravo dos seus pecados, escravo das suas vontades, mas você diz, eu largo tudo isso, e eu quero que Jesus tenha, e eu vou viver a vontade de Jesus para mim, eu vou andar no caminho de Deus para mim. Tem alguém desses aqui? Disponha-se a viver assim, disponha-se a andar assim. Então você não tem Deus como vingador, mas você tem Deus como graça, como poder, porque o coração dele é esse. Deus não é aquele homem malvado, aquele cara malvado sentado num trono derramando raios sobre as nossas cabeças. Ele fez isso sobre um homem chamado Jesus, e nele a graça de Deus se revelou sobre nós, e hoje nós podemos viver livres. É por isso que a última verdade que eu quero apresentar para você desse texto, que está no versículo 7 e 8, ele diz, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não está rejeitando uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. A quarta verdade que eu quero apresentar para você é, abrace esta verdade. Nós precisamos aprender a agradar a Deus, aprender a santificar-nos, nós precisamos aprender a controlar o nosso próprio corpo e a abraçar a verdade das Escrituras, porque à medida que eu abraço a verdade das Escrituras, eu estou dizendo, Deus, eu te quero, Espírito Santo, eu te quero. Mas ignorar essa mensagem, você ignorar essa verdade é dizer, Deus, eu estou te rejeitando, Espírito Santo, eu não quero a sua influência sobre a minha vida. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós quer isso. Agora, há muitos novos cristãos chegando e caminhando conosco. Todos os domingos nós temos tido o privilégio de receber tanta gente nova, tantas pessoas que decidem caminhar com Jesus e dizem, pastor, eu quero uma vida nova, eu quero começar de novo. E eu preciso dizer para você, abrace essa verdade. Não é exigido de nenhum de nós perfeição, mas à medida que nós vamos caminhando, naturalmente nós começamos a ser confrontados, porque o nosso antigo modo de viver não agradava a Deus, mas Ele quer nos ensinar como viver para agradá-lo, quer nos ensinar como nos santificar, quer nos ensinar a controlar as nossas vontades e a abraçar a verdade das Escrituras. O texto vai falar para a gente a respeito disso, e eu quero que você saiba de algo. Vou te apresentar aqui 4 coisas muito práticas para nós começarmos a colocar isso a partir de hoje já a viver isso, a praticar isso. A primeira coisa para que nós comecemos a viver isso é oração. O texto de 1 Timóteo 2, ele vai dizer para a gente, orem em todo tempo. Orem em todo tempo. E sabe o que isso fala para a gente? A primeira coisa é, comece a orar. Comece a se relacionar com Deus. Aí você diz, pastor, eu não sei orar. Eu fico olhando vocês orar em cima do microfone, é tão bonito, mas eu não sei falar as palavras. Querido, oração não tem a ver com eloquência. Oração tem a ver com relacionamento. Então começa a se relacionar com o teu Deus. Comece a orar do jeito que você sabe orar. Fica tranquilo, na caminhada você vai aprender e desenvolver isso. Assim como a gente começa a falar Gugu, Dadá, papai, mamãe, meu sobrinho fala para mim Dido, ele não consegue falar Dindo, então ele fala Dido e Didi. Agora diga algo para mim, se o meu sobrinho representa nós e eu represento Deus, quando ele fala Dido, e aí, eu ouço ele ou vou ignorar? Não falou direito, vou virar as costas para você. Fala Dido, eu já vou lá correndo, o que tu quer, meu sobrinho?
porque eu amo Ele, da mesma forma Deus nos ama. Talvez você não saiba expressar ainda, mas fica tranquilo, Deus está atento à tua oração, e Ele vai começar a te ensinar, vai começar a andar contigo. A segunda coisa que eu quero falar para você é a respeito de jejum, porque o jejum, ele vai começando, e ele é aquela ferramenta prática que eu falei para você, a respeito de dominar o nosso corpo. O jejum é comparado ao castigo, à correção de um pai para uma criança. Comece a jejuar e você vai ver o teu corpo sendo dominado, o teu corpo sendo domado. Às vezes a gente entende que jejum é para pastor, jejum é para o pregador, jejum é para quem vai viajar lá para o Nepal, que é o pastor Tiago que vai amanhã lá, ele precisa jejuar, eu não. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você, você quer agradar a Deus? Alguém queria aqui, que bom, alguém queria. Se você quiser agradar a Deus, você precisa aprender a controlar teu próprio corpo, essa é a mensagem desse texto. Então eu digo, jejum é para todos nós. E a prática do jejum é começar a negar as tuas vontades, e você começa a ver, talvez alguns aqui tenham lutado com coisas que você diz, pastor, esse pecado sempre me rodeia, essa verdade, essa tem sido a minha verdade, eu não consigo sair disso. Deixa eu desafiar você já fez um jejum? Abra mão um pouquinho das tuas vontades, tira ali um dia. Se você já se desafiou mais, vai 2, vai 3. Eu não quero ficar aqui dizendo para você como, mas eu digo para você, cresça nessa disciplina, e você vai começar a ver como o teu coração vai aprender a ser dominado, a ser controlado. O cavalo começa a ser domesticado, porque a prática do jejum foi deixada para nós. Em Mateus 6,17, o Senhor diz, quando vocês jejuarem, lavem o rosto. Isso, ninguém precisa saber disso. Então não é uma prática para você se gabar dela, olha como eu jejuo, é uma prática de secreto, é uma prática para você fazer, e naturalmente eu penso que todo cristão deveria fazer. Então eu olho para um cristão e eu digo, você jejua, mas você não precisa ficar falando disso para ninguém, amém? Você entendeu isso? Terceira coisa, seja guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 vai falar para a gente, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Eu espero que eu tenha falado o texto certo, aí ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você é filho, você tem a graça de ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, como que nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo? São nas pequenas coisas, ele começa a falar pequenas coisas para nós. Talvez no teu dia, você vai começar, você recebeu uma mensagem ali no teu WhatsApp, num grupo que está a galera que não é da igreja lá, e daí vem um vídeo ali que você sabe que não é uma coisa boa, o Espírito Santo vai dizer para você, não abra. Daí você diz, não, eu vou abrir para ver o que é. Aí você acabou de dizer, Espírito Santo, eu não quero que você me guie. Ele já te disse, não faça. São pequenas coisas, comece a estar atento. Talvez você vai assistir um filme em família, a gente tem uma dificuldade, cada vez mais está tendo dificuldade de parar em casa, acessar um serviço de streaming e assistir um filme, porque é muito ruim os filmes, é muita besteira, é muito difícil, tem que selecionar muito. Segundo o pastor Bob Sorge, quanto maior a classificação de idade do filme, maior a besta que pisa o teu coração. Presta atenção nisso. E muitas vezes o Espírito Santo diz para nós, para de assistir. Mas daí você diz, não, Espírito Santo, deixa eu ver até o final, depois eu faço uma análise do filme. Está te dizendo, para agora, não assista isso. Seja guiado pelo Espírito, aprenda a controlar o teu corpo, as tuas vontades. Por último, viva em comunhão com Deus e viva em comunhão com os irmãos. É por isso que nós somos igreja, porque nenhum de nós está sozinho. E a gente aprende a viver e andar em transparência. E daí você descobre que a tua luta não te faz solitário, mas você caminhando e conversando, você descobre, poxa, o irmão está lutando com a mesma coisa que eu, vamos lutar junto, vamos avançar junto. Às vezes as pessoas olham para nós aqui, pastores, e pensam, esse cara, todo dia ele deve acordar já com os anjos cantando, e ele ora e os milagres acontecem, e quando ele abre a janela, já um arco-íris sai da janela da casa dele, porque é muita santidade. Querido, sou sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, a diferença é o quanto que nós nos dispomos a viver uma vida de santificação. Então eu quero que você saiba, a gente é humano, pastor é humano, líderes são humanos, mas nós escolhemos caminhar em comunidade também, porque daí a gente partilha o coração junto, a gente ora junto, a gente cresce junto, a gente avança junto. É por isso que a gente acredita tanto no GC, é por isso que a gente acredita tanto em partilhar o coração, em comunhão, de sentar à mesa, partir o pão,
conversarmos juntos, porque ali nós somos edificados. E eu digo para você, quando as coisas estiverem ruins na tua vida, não te isole. É aí que você diz, eu quero ajuda, eu quero andar junto, porque sozinho eu vou desistir. E é para isso que o Senhor está te dizendo, aprenda a dominar o teu coração, aprenda a dominar os teus pensamentos. Alguns dias atrás eu conversei com um irmão e ele disse para mim, pastor, quando as coisas não estão bem, eu tenho uma tendência de me isolar, porque daí eu espero tudo ficar bem, senão, eu não gosto, eu estrago o ambiente, eu contagio as pessoas, então eu espero eu melhorar para voltar. Querido, não é esse o caminho. Eu falei, irmão, está errado isso. Quando você não está bem, é aí que você tem que caminhar junto. Meu pai uma vez foi para Portugal e bateu uma foto de um quadrinho que tinha na igreja que dizia assim, ovelha solitária é o prato predileto do lobo. Então, não vá caminhar sozinho. Continue caminhando em comunidade, continue caminhando com os teus irmãos, porque a vitória está próxima. Amém?